Em Alexandria, no terceiro século a.C., foi elaborada uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a Septuaginta. A esta foram incorporados livros escritos em grego, formando o cânon alexandrino. Porém, essa teoria é um tanto controversa. Alguns afirmam que não existiu um cânon alexandrino ou um cânon de verdade ainda. Isso seria impossível, pois existiam 3 códices distintos: o Códex Alexandrino, o Códice do Vaticano e o Códice Sinaítico, que eram coleções diferentes de livros da Septuaginta. Ou seja, nenhum desses 3 códices possui uma lista idêntica de livros, a lista de livros assumida posteriormente como cânon judeu pela Igreja Católica. Por isso que o F.F. Bruce diz que não há nenhuma evidência de que os judeus tenham um dia promulgado um cânon alexandrino, diferente do cânon comum do povo judeu. Em fins do século I, as escrituras hebraicas foram consideradas como canônicas por um concílio judeu, o cânon palestinense. Na Igreja Antiga prevaleceu o uso da Septuaginta, mas no cristianismo oriental houve restrições a livros do cânon alexandrino. No Ocidente, decisões conciliares foram incorporados 7 livros ao cânon palestinense, formando o cânon do Antigo Testamento da Igreja Católica Romana. No século XVI, na Reforma Protestante, prevaleceu o cânon da Bíblia hebraica. No âmbito da Igreja Ortodoxa, na qual se tem verificado certa indefinição na composição do cânon do Antigo Testamento. O termo cânone é proveniente da língua grega, significava originalmente uma haste de medição ou uma régua. O Antigo Testamento prometia e o Novo Testamento cumpria, diz o ditado. Paul Tillich observou em sua teologia sistemática o seguinte, abre aspas, foi o Espírito quem criou o cânon e, como todas as coisas espirituais, o cânon não pode ser fixado legalmente de forma definida. A abertura parcial do cânon é uma salvaguarda da espiritualidade da Igreja Cristã. Fecha aspas. Alistair McGrath, em sua teologia sistemática, histórica e filosófica, afirma que o critério utilizado para a formação do cânon está calcado no princípio básico do reconhecimento da autoridade, em vez da imposição da autoridade. Para Irineu, a Igreja não cria o cânon. Ela, fundamentada na autoridade que já lhes é inerente, reconhece, conserva e recebe os escritos canônicos. Alguns cristãos primitivos consideraram a autoridade apostólica como um aspecto de importância decisiva. Outros estavam dispostos a aceitar livros que pareciam não ter as credenciais apostólicas. Alguns, como os católicos romanos, enfatizam que somente um magistério infalível poderia dar à Escritura status infalível, sendo a Bíblia produto da Igreja. Já outros, como os protestantes, enfatizam que quem dá a canonicidade é o próprio Deus, dando ao homem, enquanto escreve, inspiração divina, o que não faria depender das mãos de homens falíveis para determinar o cânon, sendo a Igreja identificada corretamente, católica apostólica, de acordo com a supremacia autoritativa da mesma em relação à tradição, concílios ou magistérios. Contudo, entretanto, todavia, os detalhes precisos sobre a forma como foi feita essa seleção ainda permanecem incertos. Mas é certo que o cânon estava fechado na Igreja Ocidental até o início do século V. A canonização envolve um conjunto complexo de práticas e, para os cristãos, tem sido um processo contínuo. Há conteúdos comuns às Bíblias cristãs e também onde há diferenças. Observe que às vezes ocorrem diferenças na forma como os livros são divididos. Por exemplo, a Bíblia etíope contém os provérbios, mas os divide em 2 livros. O primeiro, contendo do capítulo 1 ao capítulo 24, e o segundo, contendo do capítulo 25 ao 31. Em outros casos, os nomes dos livros podem ser diferentes, embora contenham o mesmo conteúdo. Por exemplo, as Bíblias católica romana e protestante listam 4 livros históricos que são intitulados de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e enquanto a Bíblia ortodoxa vai do 1º ao 4º livro dos Reis. O conteúdo dos livros com os mesmos títulos também pode diferir. Por exemplo, o livro etíope de Jeremias também contém livros aos quais outros cristãos se referem como Lamentações, Cartas de Jeremias, Baruque. Existem também diferenças na ordem em que os livros aparecem nas várias Bíblias. As escrituras hebraicas, chamadas de Taná, consistem nos livros do Antigo Testamento, no qual está presente
em todas as Bíblias cristãs, como o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, etc. Já o Novo Testamento contém livros como Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os conhecidos evangelhos sinópticos, Atos, 1 Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, etc. A Bíblia Católica Romana contém as escrituras judaicas e os livros do Novo Testamento. Além disso, eles contêm esses livros do Antigo Testamento, como Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Baruque. As Bíblias usadas pelas igrejas ortodoxas contêm as escrituras judaicas e os livros do Novo Testamento. Além disso, contém livros do Antigo Testamento, como 1 Esdras, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Epístola de Jeremias, entre outros. As Bíblias usadas pelas igrejas na Etiópia contêm as escrituras judaicas e os livros do Novo Testamento. Além disso, eles contêm estes livros não encontrados em nenhuma outra Bíblia cristã, como Jubileu, Enoque, Livro de Dominus, entre outros. As Bíblias protestantes contêm as escrituras judaicas e os livros do Novo Testamento. Algumas, mas não todas as Bíblias protestantes podem ter uma terceira categoria de livros chamados apócrifos. Estes incluem 1 Esdras, Tobias, Judite, o resto dos capítulos do livro de Esté, a Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, a Carta de Jeremias, a Oração de Azarias e Canção dos Três, Daniel e Susana, a Oração de Manassés, 1 Macabeus, 2 Macabeus, entre outros. As escrituras mórmons incluem os mesmos livros da Bíblia protestante, mas sem os apócrifos. Além disso, o livro de Mórmon é considerado uma escritura. Ele contém os seguintes livros, como 1 Nefe, 2 Nefe, Enos, Alma, Omni, entre outros. As Bíblias cristãs, que são publicadas hoje como um único livro, começam com a criação do mundo, Gênesis, e terminam com a profecia de sua destruição e criação de um novo mundo, Apocalipse. No meio está toda a história do mundo focada na relação entre Deus e a humanidade. Mas a Bíblia inclui mais do que narrativas. Ele contém muitos tipos de literatura. Algumas formas de essa amplitude literária são as narrativas da criação, presentes no livro de Gênesis, os 10 mandamentos, configurada como lei, no livro de Êxodo, narrativa de eventos, como em Ruth, poesia de amor, como em Cântico dos Cânticos, canções, como no livro de Salmos, literatura de sabedoria, como em Provérbios, benfeitorias, oração, história de cura, exorcismo, exortação, fim de mundo, com Apocalipse, enfim. Então, por que as Bíblias têm contextos diferentes? Bem, uma das razões é porque cada Bíblia tem uma longa história ao longo de gerações e, por isso, passou a ter uma forma diferente em termos de seu conteúdo. Outra razão, claro, é que a tradução oferece diferenças conforme a Bíblia se move de um lugar para outro, e há novas traduções acontecendo o tempo todo. Uma terceira razão é que as Bíblias estão sendo fabricadas especialmente agora para públicos específicos. Existem Bíblias voltadas a crianças com ilustrações originais, em uma linguagem que facilitaria a compreensão deles. Existem Bíblias hieroglíficas, que fornecem o texto de certas passagens da Bíblia, mas usa tipos de símbolos. Existia a Bíblia Verde, focada para temas específicos, como, por exemplo, nesse caso, para compreender a mensagem da Bíblia para o planeta, sobre o meio ambiente, há para adolescentes, para mulheres. Também há Bíblias de estudos, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo, NTLH, que é conhecida por ter uma linguagem clara e objetiva, sem perder a profundidade dos textos. Ela é indicada a todos os públicos, mas geralmente é mais procurada pelos iniciantes e pessoas que não se identificam com leituras densas de linguagem erudita. A Bíblia Thompson, que é considerada das melhores opções disponíveis, por isso figura entre as mais vendidas da história, com inúmeros recursos extras. Ela é chamada por muitos de enciclopédia bíblica, devido à abundância de conteúdos de qualidade que apresenta. A Bíblia de Estudo de Genebra é uma das mais antigas e respeitadas de todo o mundo. Além disso, é considerada uma das mais clássicas obras teológicas, inspirando muitas outras versões de Bíblias de estudo.
A segunda edição foi revista e ampliada, trazendo mais conteúdos que a versão original de 1560. A Bíblia de Estudo King James, ela possui uma tradução meticulosa e é considerada por muitos como a Bíblia mais fiel à versão original em hebraico das Sagradas Escrituras e com maior riqueza de detalhes. E por último, a Bíblia de Jerusalém. Exegetas apontam que o grande diferencial dela é que, além da tradução dos originais do hebraico, aramaico e grego, existe a contextualização histórica dentro do ambiente físico, ambiental e cultural relativo à época em que cada livro foi escrito. Os primeiros seguidores de Jesus produziram muitas obras escritas, a maioria das quais não veio para reduzir na Bíblia. Esses livros circularam em sua maior parte individualmente e não sistematicamente. Então isso significa que diferentes grupos de cristãos em diferentes lugares teriam coleções de livros diferentes. E esta é uma das razões pelas quais a compilação do que passou a residir no cânone levou um período de séculos para chegar a algum tipo de estabilidade. Outra razão certamente é o custo. Nem todo mundo leu e escreveu. Na verdade, essas eram atividades profissionais na antiguidade, e o custo de compra do material, do papiro, de empregar um escriba, processo educacional e assim por diante, significava que, de fato, esses grupos de cristãos, muitos dos quais não eram ricos, não poderiam ter sido capazes de comprar, ter ou coletar muitos tipos de textos.